Hoje é terça, 24 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Com a definição de que a partida entre Botafogo e Fortaleza não acontecerá hoje, já dá pra gente analisar o que será a próxima rodada do Campeonato Brasileiro nesse vídeo aqui que vocês curtem do nosso canal. É uma rodada que nós não entraremos em campo. Então, o que o botafoguense poderá fazer é secar os adversários, porque de repente no final de semana, quando o segundo e o terceiro colocado eles não entrarem em campo, a gente pode até mesmo ampliar essa diferença. Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que já já eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure agora a Ágil. A Ágil é uma empresa que trabalha ali de várias maneiras para você poder antecipar o seu fundo de garantia. Entre em contato com o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário, cliquem, entendam tudo aquilo que eles querem. Por exemplo, como eu faço para antecipar? É uma maneira tranquila, fácil e rápida? Então beleza, eu quero antecipar em até 24 horas. Cliquem aqui no link no primeiro comentário. Faltam apenas 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Nós tivemos mais uma rodada que aconteceu neste final de semana. O Botafogo não venceu. Porém, se a gente pega ali, fazendo um triângulo invertido, os 3 primeiros colocados tiveram a mesma pontuação nas últimas 3 rodadas. 7 pontos. Botafogo fez 7, Bragantino fez 7 e Flamengo fez 7. O Botafogo tinha ampliado ali na estreia do Lúcio Flávio a diferença de 7 para 9 em relação ao Bragantino e de 9 para 11 em relação ao Flamengo. Mas como a gente não venceu nessa rodada e as duas equipes aproveitaram o seu mando de campo e conseguiram êxito, o Botafogo manteve a diferença que estava a 4 rodadas. Nada de pânico, tudo tranquilo, e vou mostrar para vocês como foram os jogos, e tem brigas ali interessantes. O Campeonato Brasileiro está bastante equilibrado e vamos entender o que é o Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer na próxima rodada, a 29ª, já que nós não entraremos em campo. Os placares desta rodada foram os seguintes: Grêmio fora da briga, já não é mais um adversário, 3-0 São Paulo no Grêmio, Bahia 2-0 no Fortaleza, Cuiabá e Goiás 1-1, Cuiabá nosso próximo adversário. O nosso jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, todas essas circunstâncias, 1-1, era o jogo para a gente ter vencido. Infelizmente, o que aconteceu no estádio Newton Santos acabou complicando o Botafogo. Flamengo 1, Vasco da Gama 0, resultado injusto. No mínimo era para ser empate no Maracanã, mas a equipe da Gávea conseguiu ali achar um gol e uma jogada, a única jogada defensivamente falha do Vasco, e a equipe rubro-negra, que tem bons jogadores individualmente, conseguiu vencer esse jogo. Evoluiu o time da Gávea com o Tite? Defensivamente sim, mas nada que apareça que vá conseguir ali 7, 8 vitórias nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Esse resultado para mim foi surpreendente. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Cruzeiro e entra dentro daquilo. Toda vez que o time do Filipão tem que propor jogo, se complica e acabou perdendo o clássico. Esse aqui, amigos, é para realmente sacramentar, eu acho que a queda do Santos. Internacional 7, Santos 1. Esse resultado aqui foi surreal. Corinthians 1, América Mineiro 1. De novo, o América Mineiro jogou bem, tomou o gol na última bola. É um time surreal, esse time do América Mineiro. Red Bull 1, Fluminense 0. Esse jogo, o Red Bull jogou muito melhor que o Fluminense, mereceu o resultado. Até você nunca coloca o Red Bull como favorito. Eu acho um grande time, bem treinado, mas é um time de meninos. E eu não sei como esse time vai reagir se começar uma pressão neles. São os adversários mais fortes do Botafogo. Um jogo com mais pressão. Por enquanto eles estão jogando leves, mas eu quero ver na hora da pressão como o Bragantino vai se sentir. Na Copa Sul-Americana, esse time, quando teve a obrigação de eliminar o América Mineiro, não conseguiu. Sentiram a pressão. Eu quero entender como será o Bragantino agora como um perseguidor do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É um bom time, eu considero que vai ficar ou em segundo ou em terceiro lugar, mas eu não vejo nas últimas 10 rodadas o Bragantino mantendo esse 70% de aproveitamento, por exemplo, que eles têm hoje no segundo turno. E a vitória do atual campeão brasileiro, que é o Palmeiras, por 2-0 em cima da equipe do Coritiba lá no Couto Pereira. Eu acho que temos 2 rebaixados do Campeonato Brasileiro, um deles é o Coxa. Antes, você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, canal do TF feito para todo mundo que ama a Estrela Solitária de General Severiano. Amigos, vamos lá. Primeiramente, em relação à classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo segue líder com 59 pontos, diferença de 7 pontos para o Bragantino, além de 4 vitórias. O Flamengo é o terceiro com 50 pontos
e a equipe do Palmeiras com 47. O Palmeiras, na minha opinião, já está fora, pensando ali em bater 46 pontos, 45, 76 ou 75, teria que vencer todos os jogos de agora em diante no Campeonato Brasileiro. Agora, então, a briga da equipe do Abel Ferreira realmente é por uma vaga na Libertadores da América. Bragantino e Flamengo entram dentro daquilo, precisam de ter um aproveitamento de 80%, 70% para eles baterem 75%, e o Botafogo precisa de 16 pontos para atingir 75, 16 dos 30 em disputa. Pelo menos 52% dos pontos, e sendo que Bragantino e Flamengo precisam de 80, 70, vamos fazer essas contas aqui no canal mais pra frente. O Atlético Paranaense assumiu a 5ª posição com 45 pontos e o Grêmio despencou para a 6ª posição. Na 7ª, o Atlético Mineiro, que teve 2 jogos nas últimas rodadas, que poderia ter nesse momento talvez ali 49 pontos, mas está com 43, flertando ali com a possibilidade de Libertadores. E dentro daquilo que eu estou falando com vocês, vejam bem, o Fluminense está em 9º e Fortaleza em 8º. Esse ano o Campeonato Brasileiro não dará ali 8 vagas não. Fortaleza e Fluminense, caso eles ganhem Sul-Americana e Libertadores, já estão em queda livre. O São Paulo também está na 10ª posição. Isso é bem engraçado, né? Fortaleza, que pode ganhar Sul-Americana e abrir uma vaga em 8º, o Fluminense, que pode ganhar Libertadores e abrir uma vaga em 9º, e o São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil no caso, e que pode abrir uma vaga na 10ª posição. Então isso não vai mudar nada. Na 11ª, o Cuiabá com 37 e na 12ª, o Internacional com 35. Vendo tudo isso aqui, e até planejando o que temos mais pra frente no Campeonato Brasileiro, e depois eu quero analisar isso aqui mais pra frente, analisando uma tabela do Botafogo daqui pra reta final. Cara, o Botafogo vendo o Inter na 12ª posição, se a gente precisar da última rodada, isso aqui pode ser importante pro Botafogo. Talvez no último jogo do Brasileiro seja o Inter totalmente desmobilizado, porque não vai ter nada em relação ao rebaixamento. Eu acredito que a equipe se salve com grande antecedência e dificilmente vai conseguir uma vaga na Libertadores, ainda mais se tivermos um G6 de Campeonato Brasileiro. Na 13ª, o Bahia, aqui começa uma briga, né? Do Inter para baixo, mas eu não acredito que o Inter seja um time que brigue com isso. Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos são os times que estão brigando por 2 vagas em relação ao rebaixamento. Essa derrota de 7-1 do Santos pode ter sido amigos, o jogo impactante para o rebaixamento. Até mesmo animicamente. Aí você tem brigando Vasco, que anteontem no caso, né, não venceu o Flamengo, poderia ter, com empate, ter colocado o Goiás, o Corinthians, que é um time que não consegue empolgar, e o Cruzeiro, que deu uma respirada vencendo o Clássico. Então eu acredito que América e Coritiba já foram. O Botafogo vai pegar o América lá no estádio Couto Pereira, provavelmente um Couto Pereira vazio, e um jogo com a equipe do Coritiba já rebaixado. E o Botafogo tem essa vantagem e essa obrigação. Tem que fazer o que o Palmeiras fez nesta rodada. E depois nós teremos outros jogos. O Botafogo vai pegar ali o Santos, que de repente pode, daqui a 3, 4 rodadas, também já estar sacramentado seu rebaixamento, jogando aqui no Newton Santos, e entre outros jogos. O Cruzeiro talvez já livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, então pro Botafogo é vantajoso. Mas falando em relação a rebaixados, eu acredito que América e Coritiba já foram. Santos, eu acho que animicamente não consegue. O Goiás tem tido um time chato, um time que perde pouco, mas ganha pouco, empata muito, mas vai fazer pontos. Eu acredito que a última vaga fique entre Goiás, Cruzeiro, Corinthians e Vasco. Eu não acredito que Bahia caia para a 2ª divisão. Acho que Bahia meio que deu uma arrumada com o Rogério Ceni. Comentem aqui embaixo quem vocês acham que vai cair para a 2ª divisão. Comentem aqui. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós teremos os seguintes jogos. Aqui em Volta Redonda, na quarta-feira, Fluminense e Goiás. Também na quarta-feira, Red Bull Bragantino, no mesmo horário, Red Bull e Atlético Mineiro. Então esse jogo aqui a gente já tem que prestar atenção. Quarta-feira, tanto o Red Bull quanto o Flamengo entraram em campo, então a gente tem que prestar atenção nesses 2 jogos. 19 horas, dá pra gente secar os 2 tranquilamente, né? Porque um vai ser 19 e outro às 21h30. Então dá pra gente secar tanto o Red Bull quanto a equipe da Gávea. Lá na Liga Arena, Atlético Paranaense e América Mineiro. No Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. No Mineirão, Cruzeiro e Bahia, jogo ali de uma briga pelo Z4. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo. O Grêmio tem que voltar a vencer. Por quê? Depois ali dos últimos resultados que foram terríveis, a última vitória do Grêmio foi em cima do Palmeiras, que nos ajudou à época. O Grêmio já começa até mesmo a perigar em relação a uma vaga na Copa Libertadores. Time que sonhou com o título pode até mesmo agora ficar fora de um G6 do Campeonato Brasileiro. Então é importante o Grêmio vencer o Flamengo e, claro, será maravilhoso. Também na quarta, na Arena Pantanal, Cuiabá e Corinthians. E na quinta-feira, Vasco da Gama e Internacional em São Januário. E no Beira-Rio, um jogo de 2 times, desesperado se não vencer o Coritiba, o Santos
pode voltar a perigar. E o nosso jogo que acontecerá nessa rodada, e deve ser na data FIFA contra a equipe do Fortaleza. Pegando tudo isso, se os nossos rivais vencerem, o Red Bull contra o Atlético Mineiro, que eu não acho que é um jogo fácil, tem muita gente colocando que será favas contadas, e o jogo do Atlético casa exatamente com aquilo que o Bragantino faz, o Galo não vai se expor, vai jogar atrás, é a maneira Filipão de ser, jogando nos contra-ataques, buscando uma bola para tentar fazer um gol, é um jogo que tem uma carinha de empate. Se Flamengo e Red Bull pontuarem, o Botafogo vai ver a sua vantagem diminuir, talvez, ou para 4 pontos em relação à equipe de Bragança Paulista, ou a 6 em relação ao Flamengo. Mas aí tem um detalhe primordial, nós não entramos em campo, temos um jogo a menos, a gente não sabe o que vai acontecer. Em contrapartida, na 30ª rodada que acontecerá no outro final de semana, na partida entre Botafogo e Cuiabá, tanto Flamengo quanto Red Bull, essas duas equipes, elas não entrarão em campo. Por quê? A CBF também adiou esse jogo. Isso quer dizer o quê? Uma melhor rodada do mundo, com Atlético Mineiro tirando ponto do Red Bull e o Grêmio tirando ponto do Flamengo, pontos no caso, no plural, porque o empate você perde 2 pontos, numa derrota você perde 3. Dependendo no final de semana, esse campeonato que a CBF está tentando fazer com que tenha emoção, Botafogo vencendo o Cuiabá, com esses dois times não entrando em campo, a vantagem que hoje está em 7, se o Red Bull empatar com a equipe do Grêmio, o Botafogo pode colocar 8 pontos no final de semana. 9 pontos no final de semana. E o Flamengo, se não vencer o Grêmio, se rolar um empate, a vantagem pode voltar para 11. Dito isso, não entrem numa pilha que poderá acontecer caso Red Bull e Flamengo vençam seus jogos. Não entrem nessa pilha, porque o Botafogo não atuou na rodada. E no final de semana, quem não vai entrar em campo serão eles. Se o Botafogo vencer o seu jogo, tudo fica normal como está hoje. 7 e 9 pontos. Se eles não vencerem, a vantagem pode ser ampliada no final de semana. Lembrando que eles terão um confronto direto. Alguém vai se ferrar, os dois podem se ferrar. O pior dos mundos, vão colocar na data FIFA, se rolar um empate entre eles, o Botafogo perder pro Fortaleza, que eu acho que não vai perder lá no Castelão, a diferença pode cair apenas em 1 ponto com esse jogo que as duas equipes farão mais pra frente. Eles se ferrarem mais. Resumindo tudo, o título brasileiro está nas mãos do Botafogo. É só o Botafogo fazer seu papel, que é vencer 5 jogos dos próximos 10. Empatar 2, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Se vencer 6 dos 10, aí, meus amigos, tá mais tranquilo do que nunca. Vamos ter calma. Não caiam na pilha, por isso que eu falei que é importante ninguém cair na pilha. É a rodada para secar. Como vão nos secar no final de semana? Nesse meio de semana é a nossa vez de dar aquela secadinha. Se tudo der certo, aí, meus amigos, é sorrisão daqui até aqui. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Comentem aqui, vocês acham que o Bragantino vai perder pontos para a equipe do Atlético Mineiro? Vocês acham que o Flamengo vai perder pontos para a equipe do Grêmio? Olha aqui embaixo, tamo juntos, fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo juntos.